boa tarde, alunos. Aqui é a professora Andréia Saraiva, de Química, e hoje a gente vai fazer uma revisão sobre leis ponderais, tá? Então, hoje não é um assunto novo, é um assunto que a gente já viu, mas eu vou reforçá-lo aí por ser um assunto de grande importância em todo o estudo da química, tá bom? Então, o que são as leis ponderais? São leis que falam das massas das substâncias que participam das reações químicas. Pessoal, a gente fala que lei ponderal nada mais é do que uma tradução em português, né, vamos dizer assim, em uma língua escrita, né, ou mesmo falada, de uma lei natural, uma lei que ocorre naturalmente, uma lei da natureza, e a gente só traduz ela em palavras. Então, lei ponderal é isso, tá? Então, elas falam aí mais precisamente sobre a massa das substâncias que participam das reações químicas, tá? E as principais são a lei de conservação da massa, ou lei de Lavoisier, que para mim é a mais importante da química, assim como a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes, tá? Mas eu também tenho aí a lei de Dalton, enfim, tem outras leis ponderais aí importantes, porém essas duas aqui têm um peso maior nesse tema aqui de leis ponderais, tá? Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não se cria água, o universo né, o planeta Terra é como é desde a sua criação. Então, assim, as quantidades de água, de ferro, enfim, de ouro, tudo tá lá do mesmo jeitinho, né? Então a gente não fica transformando tanto as coisas. O homem já consegue fazer alguns experimentos em níveis pequenininhos, né? De criar outros elementos químicos, mas a partir de outros que já existem, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, ok? Então, meu povo, vamos às leis, vamos relembrar aí as leis, tá certo? Bom, lei de conservação das massas, ou da massa. O químico francês Antoine Lavoisier, né, viveu aí de 1743 a 1794, realizou muitas experiências que levaram à seguinte conclusão: a massa antes e depois de qualquer reação é a mesma, tá? Então, se eu tenho uma quantidade de produto, sei lá, 100 gramas de reagentes, eu tenho que ter 100 gramas de produtos, tá? Não tem alteração, não pode ter alteração, porque não é magia, né? É química e ela é contada, ela é contabilizada e a lei das massas existe, tá? Então, se eu tenho aí uma reação química, do lado dos reagentes, se ela tem 5 gramas, do lado dos produtos também tem que ter 5 gramas. Ah, professora, mas era água e virou, sei lá, hidrogênio. Sim, mas a massa tem que se manter, tá certo? Ah, era água e virou oxigênio e hidrogênio. Poxa, a água era líquida e o hidrogênio e o oxigênio gasoso. Sim, se você pesar o que formou de gás, tem que dar a mesma massa, tá? Então, vamos a um exemplo simples aqui, ó. Carbono 3 gramas mais oxigênio 8 gramas, se transformando em gás carbônico. Tá aqui, ó. Antes aqui da seta eu tenho os reagentes e depois da seta eu tenho os produtos, ou nesse caso aqui, o produto. Então, eu tenho quanto que é 3 mais 8? É 11. Quanto que eu tenho que ter do lado dos produtos? 11. A soma das massas antes da reação é igual à soma das massas após a reação, tá? Então, isso aqui é a verdade absoluta aí da química. Não existe mágica, existe transformação, ok? Vamos aqui para o próximo. Foi observado, porém, que a queima de algumas substâncias havia um aumento da massa, enquanto a queima de outras havia uma diminuição. O grande mérito de Lavoisier foi ter descoberto que essas diferenças de massas se davam por causa da absorção ou liberação de gases durante as reações. Por exemplo, a queima da palha de aço, bombril, né? Por exemplo, ocorre o consumo de oxigênio do ar, o que produz uma substância composta de ferro e oxigênio, com massa maior do que a massa da palha de aço, tá? Mas nada mais é do que
uma absorção do que já existe, que é o oxigênio. Então, se você fizer uma reação antes, né, pesar antes e pesar depois, tudo fechadinho, tem que dar a mesma massa, tá? Então, tá aqui uma experiência, né? Então, eu pego aqui o bombril, peso. Aí, eu queimo esse bombril dentro de um vidrinho, que eu tô pesando o bombril, tem que estar com vidrinho também, né? Pra ficar tudo certinho. Peso o bombril com vidrinho, né? Uma plaquinha aqui, enfim, um bombril de relógio. Queimo. Quando eu vou pesar, olha só, aqui deu 8,48 gramas, né? E aqui deu 9. Por quê? Porque aqui o oxigênio entrou. Houve um processo aí de oxidação né? De uma queima aí, na verdade, uma queima, onde eu tenho consumo de oxigênio. Oxidação não, desculpa, uma queima onde houve um consumo de oxigênio. Então, por que ficou mais pesado? Porque o oxigênio que eu não consegui pesar, que estava aqui ao redor, entrou. Eu não tenho queima sem oxigênio. Não tenho queima sem oxigênio. Então, se eu não tenho queima sem oxigênio, o oxigênio faz parte da reação e tem que ser pesado para depois dar aqui o mesmo valor. Nesse caso aqui, como o oxigênio não foi pesado, deu um pouquinho menos. Mas se a gente tivesse feito esse cálculo com essa situação aqui fechadinha, a gente teria pesado aí o oxigênio e no final teria dado o mesmo valor, tanto antes quanto depois, tá? Só não deu aqui porque a gente não pesou o oxigênio, tá? Porque ele estava aqui disperso e a gente não agrupou ele num determinado ponto para ser pesado, ok? Para compreender melhor essa lei, podemos esquematizar da seguinte forma, ó. Massa do ferro, massa do oxigênio formou o óxido de ferro. Aqui é a soma do M3, aqui é a soma da massa do ferro, mais da massa do oxigênio, tá? Então, segundo os dados acima, a soma das massas das substâncias reagentes é igual à massa da substância dos produtos. E a lei de Lavoisier é conhecida aí como na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, ok? Bom, é isso. Vamos para Proust. Lei das proporções das massas, tá? Uma substância pode ser proveniente de diferentes fontes naturais ou ser obtida por diversos processos. No entanto, seja qual for o método de obtenção, a substância terá sempre a mesma proporção, a mesma composição químico-física fixa, né? Essa foi a conclusão aí que chegou o químico francês Joseph Louis Proust, que viveu aí de 1754 a 1826. Em 1797, Proust anunciou sua lei, né? E a lei dele se resume em: as substâncias reagem sempre na mesma proporção para formarem as substâncias. Como é isso, professor? Ó, carbono, oxigênio, quando eles se juntam para formar o gás carbônico, eu tenho sempre, ó, uma proporção aqui, ó, de 3 para 8 de oxigênio para 11 de gás carbônico. Olha só, aqui 6, 16. Opa, deixa eu voltar aqui. 6 para 16. Bom, você vê, ó, que esse aqui, ó, eu dupliquei. Quanto que é 3 vezes 2, não é 6? Quanto que é 8 vezes 2, não é 16? Quanto que é 11 vezes 2, não é 22? Bom, aqui, ó, aqui eu tenho de 6 passei para 9. Aqui eu somei 3, tá? Aqui, ó, de 16 para 24, eu somei mais 8. E aqui, aqui de 22 para 33, eu somei mais 11. Então, a proporção entre esses números, por mais que eles estejam variando, é sempre 3, deixa eu voltar, 3 para 8 para 11, tá? Então, essas proporções de carbono e oxigênio sempre vão dar gás carbônico. Se eu alterar essas proporções, eu não vou ter gás carbônico. Eu posso ter outra substância, mas não gás carbônico. Porque para eu formar gás carbônico a partir do carbono e oxigênio, eu tenho que ter 3 gramas de carbono, 8 de oxigênio para formar 11 disso. Então, a proporção aqui é 3 para 8 para 11, ok? As massas vão então só aqui a mesma coisa, ó, 3 para 8 para 11. 3 para 8 para 11. Mas por que está variando o número? Porque aqui eu dupliquei, ó. Então, se eu dupliquei esse, eu tenho que duplicar esse, eu tenho que duplicar. Eu também duplico o meu... Opa, deixa eu voltar aqui. Também duplico o meu... Uai, por que não foi voltar? Peraí, deixa eu tentar voltar.
tá? Então, é isso que diz Proust, ok? As proporções são constantes. Não esses valores aqui tem que ser os mesmos. Não, eu tô falando que a proporção entre eles é a mesma. Isso aqui eu preciso de 3 carbonos minimamente, 8 oxigênios para formar o gás carbônico, ok? Beleza. E por último aí, o Dalton com seu modelo atômico, né? Ele foi um dos que tentaram dizer como é que o átomo era, mas ele também com isso descobriu muita coisa sobre leis ponderais, aí, vamos dizer. Então, John Dalton, em 1808, né, através do seu livro aí, Sistema de Filosofia da Química, apresentou o seu modelo, e ele falava que o modelo parecia uma bolinha de bilhar, né? Beleza, uma bolinha de bilhar nada mais é do que uma bolinha redonda, indestrutível, né? Enfim. Só que ele também fez algumas proporções, ó. Ele conseguiu explicar Lavoisier, mostrando aí que os seus átomos de bolinha, por exemplo, um átomo de carbono mais 2 átomozinhos de oxigênio, formava aí o gás carbônico. Sempre respeitando Proust e sempre respeitando Lavoisier, ok? Então, ele mostrou aqui, ó, a lei de Proust seria aplicado pelo modelo de Dalton, ó, uma bolinha aqui seria o carbono e 2 de oxigênio, formaria aqui o gás carbônico nessa proporção. Aqui, ó, 2 de carbono e 4 de oxigênio, formaria aqui, ó, 2 moléculas de gás carbônico. Então, esse modelinho aí de Dalton para o átomo ajudou a explicar aí as leis tanto de Proust quanto de Lavoisier, ok? Então, é isso, né? O Dalton aí falou que uma substância simples seria uma bolinha só. Por exemplo, aqui é uma substância simples, ó. Por exemplo, se esse aqui é um hidrogênio. Opa, deixa eu voltar. Se esse aqui é um hidrogênio e esse é outro, eu tenho aqui o H2. Ou se essa bolinha for um oxigênio, um é oxigênio, outro é oxigênio, eu tenho o H2. Então, essa aqui são as substâncias simples. É o elemento químico com ele mesmo. Também falou das substâncias compostas. Aqui, ó, água, por exemplo, ó, H2, 2Hs e 1O, 2Hs e 1O. Essa aqui é uma substância composta, tá? Então, o modelo aí de Dalton ajudou nessa justificativa, tá certo, pessoal? Fico por aqui com a revisão. Hoje a atividade é apenas assistir esse vídeo. Não precisa mandar nada, não precisa fazer nada. É apenas assistir o vídeo, tá certo? Essa última semana eu não vou passar nada que vocês precisam me entregar, tá? Um abraço para vocês e até o próximo semestre, né? Boas férias!